Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Deste trimestre, a lição 2, com o título A Preparação e Organização do Povo. E colocamos como texto áureo a palavra que está em Números, capítulo 2, verso 34, que diz assim: E os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, e assim assentaram o arraial segundo as suas bandeiras, e assim marcharam, cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Repetindo, Números capítulo 2, verso 34. E para a leitura bíblica em classe, estão aí os dois textos em Números capítulo 1, versos 1 a 3, depois 47 a 50, ou Números capítulo 3, 6 até 9, ou os dois textos, ou três textos, conforme assim acharem melhor usar. O nosso esboço para este estudo na segunda lição tem os três subtítulos assim colocados: definindo o povo de Deus, organizando o povo de Deus, santificando o povo de Deus. E a sequência natural vamos estar desenvolvendo, começando com o texto inicial que está em tela e que diz: o povo estava prestes a iniciar sua jornada até a terra prometida. Mas antes era necessário que Israel entendesse sua vocação como povo eleito e a ordem que lhe convinha como nação santa e reino sacerdotal. Somente quando todos estivessem organizados, cada tribo ciente da sua posição e do seu papel na congregação, é que o povo de Deus estaria preparado para partir e enfrentar os obstáculos que encontraria no deserto. E isto certamente se reflete na configuração da Igreja de Cristo, com importantes lições para aplicação neste tempo presente. Parece somente uma história, mas chama a atenção outra vez, não é só história. Aqui há ensinos que, quanto mais a gente pedir graça a Deus, mais podemos alcançar de entendimento numa descrição que parece somente, vamos dizer assim, uma organização ou, vamos dizer assim, um povo sendo disciplinado para uma caminhada no deserto. Mas vamos em frente. Dentro do nosso esboço, estamos agora entrando no primeiro subtítulo, que é definindo o povo de Deus. Desde o princípio, fazendo ainda uma colocação básica, nós temos que quando Deus se manifestou ao povo de Israel
Ali junto ao Monte Horebe já começou Deus definindo o povo que ele queria que fosse seu povo, dando os mandamentos e dizendo de forma bem clara que deveriam andar segundo esse mandamento. E aí vai citar os 10 mandamentos, as 10 palavras e muitas outras instruções. Era Deus definindo quem é o seu povo, é aquele que anda dessa forma. Como também vamos perceber que mais à frente Deus vai colocar outras coisas mais, como em Levítico, que é um povo. O povo de Deus é um povo que anda segundo os preceitos de Deus e não segundo o modo de ver ou entender ou costumeiro das culturas humanas. Não. Caracteriza-se o povo de Deus por andar dentro dos preceitos de Deus. Continuando, temos em tela agora, nesse subtítulo, definindo o povo de Deus, um primeiro texto, um primeiro parágrafo, que diz para nós assim: em vista da viagem que o povo tinha à sua frente, o livro de Números se inicia relatando que o Senhor Deus ordenou a Moisés que realizasse um censo, uma contagem exata dos israelitas que haviam saído do Egito e chegado ali, aos pés do Monte Sinai, ou Monte Horebe, no Sinai. Tratava-se de fato da contagem apenas dos homens de 20 anos para cima, considerados aptos para a guerra, cuja soma total foi de 603.550. A primeira coisa que notamos na maneira deste alistamento, determinado por Deus, é que para chegar a este número foi necessário, primeiro, contar os israelitas, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo varão, para o que toda a congregação foi reunida, a fim de que cada tribo declarasse sua linhagem particular. O fato de agora a nação estar unida sob o senso de ser o povo eleito, não diluiu as distinções tribais, mas antes uniu todas de tal modo que cada uma, cumprindo sua função particular, contribuiria para a realização do propósito divino. Aí temos textos bíblicos em torno deste assunto, ou destas palavras que temos colocado nesse primeiro texto. Em Números, o capítulo 1, o verso 2 e 3 é a ordem de Deus. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, do segundo ano da sua saída na terra do Egito, dizendo: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo varão, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos que saem à guerra em Israel, a estes contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. E mais no final desse capítulo, verso 45 e 46, ainda se diz: assim foram todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra em Israel. Todos os contados, pois, foram 603.550. Aí está esta
colocação para nós. Já no verso 18, um pouco antes, desse mesmo capítulo 1, se diz: e ajuntaram toda a congregação no primeiro dia do segundo mês e declararam a sua descendência, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. E observe que está em tela a citação de Gênesis 49, verso 28. Esse texto é aquela ocasião em que, sim, Jacó, cujo nome foi mudado para Israel, ele ainda, vamos dizer assim, vivo, lúcido, apesar de estar perto do dia da sua morte, ele falou de cada uma das tribos, o que seria cada uma delas, mostrando que há diferenças entre todas elas. Então é um povo muito grande, mas primeiramente distribuídos em tribos, 12 tribos, com mais a de Levi, que estaria numa particularidade que falaremos a seguir, mostrando que não era tudo igual, não, todos diferentes, cada um tendo a sua forma de ser, as suas funções, conforme o que Deus deu a cada um de bênção na terra que já estavam para conquistar. E depois Apocalipse 7, sim, Apocalipse 7, verso 4 a 8, 9 a 10, onde eu chamo a atenção para o verso 4 e o verso 9, onde se coloca todas as tribos de Israel, 12 vezes 12 dá 144, só que aos milhares. O verso 4 diz que João em Apocalipse ouviu, quando se citava a numeração e a soma deles, tribo por tribo. Mas já no verso 9 está escrito que ele virou-se para ver e viu João as 12 tribos de Israel, mas era gente de todos os povos, todas as nações, todas as tribos, todas as línguas, que num montante não era 144 mil, era uma multidão que ninguém podia contar, mostrando para nós que os 144 mil é um número representativo na forma de Deus falar com o ser humano. Mas a multidão dos salvos é como as estrelas do céu, conforme Deus falou com Abraão, que não se pode contar. Então aí está para nós alguns mistérios colocados aqui. E ninguém sabe o número, porque também não é contado todos, é contado só os representativos de cada tribo, de cada família, de cada homem na sua família. Portanto, observe que beleza é isto. Mas gostaria de fazer uma colocação aqui. Sim, observe que esta nação de Israel figura a igreja, que hoje é o povo de Israel, mas na forma espiritual. Deus conhece os que são seus. Nem todos de Israel são israelitas, mas aqueles que estão em Cristo Jesus são contados como descendência de Abraão. Então fica um mistério que Deus conhece cada um dos que são deles. Mas agora no Novo Testamento já não aparece 12 tribos. Aqui é algo muito mais íntimo, porque fala da igreja, que é o corpo de Cristo, onde Cristo sendo a cabeça e sendo um corpo, entretanto vários membros, cada um de nós sendo um membro, uma célula deste corpo, organismo espiritual, que é a obra, o povo de Deus. Então observe, nós não somos iguais, não, nós somos diferentes. Uma coisa só nos iguala, nos tornam comuns e unidos. É o amor de Deus para conosco, e a nossa resposta para com Deus em amor, é em servidão,
em obediência, em graça, e somos filhos de Deus, todos nós, sim, cada um do seu jeito. Mas observe, a igreja é um corpo, como aquele povo no deserto era um povo, mas lá representado nas tribos, e hoje todo este povo, igreja, é um corpo em espírito, onde cada um de nós somos membros diferentes. Todo o corpo são membros diferentes, cada célula é diferente de outra célula. Mas fica o ensino espiritual para nós nisto aí. Continuando, indo para um segundo texto, segundo parágrafo, no primeiro subtítulo, definindo o povo de Deus, outro aspecto a se destacar é a caracterização do povo de Deus como um povo guerreiro, sua força medida pelo número daqueles que estavam aptos para a guerra. Não que os israelitas devessem confiar na força do braço, mas sim no Senhor Deus, que é varão de guerra e combate e vence as batalhas do seu povo. Isto, porém, não diminui o fato de que o povo de Deus vive neste mundo em confronto com inimigos. E Israel só poderia vencê-los com armas em mãos. A vitória sendo sempre garantida pelo Senhor Deus. Aquilo era figura. Trazendo para hoje, a igreja tem que ser guerreira. Sim, tem os seus aptos para a guerra, justamente para os combates, em muitas formas, mas que Paulo vai dizer, vamos ler daqui a pouco, no sentido de que somos aqueles que lutam com armas espirituais e não carnais, mas é luta no sentido espiritual, sim. É um combate em uma dimensão que não é visível, mas real nas nossas vidas, como Jesus enfrentou o combate da tentação ali no deserto, o que encontramos, por exemplo, em Lucas capítulo 3. Portanto, percebamos esta comparação de uma nação deslocando-se para a terra prometida, e a igreja também deslocando-se neste mundo para ter uma terra, não aqui nesse planeta, mas nos lugares celestiais. A sua morada será nos céus, e é para lá que nós estamos indo nessa caminhada de um dia após outro dia. E temos vários versículos expressando isto, e queremos apresentar, está em tela, os versículos que colocamos para os professores estarem analisando e aproveitando conforme o seu desejo, a sua forma de expor a sua lição. No capítulo 14 de Êxodo, os versos 13 e 14 dizem para nós: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor Deus, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Já no capítulo 15, aqui mesmo, de Êxodo, o verso 3 diz: O Senhor é varão de guerra, Senhor é o seu nome. Ainda aqui mesmo em Êxodo, no capítulo 17, os versos 8 a 13, quando se coloca assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram o cume do outeiro, e aconteceu que quando Moisés levantava a sua vara, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra
e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro, assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. E o verso ainda 13 diz para nós: e assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Aí está, já começou a guerra no deserto contra Amaleque, e o povo batalhando com armas materiais, mas observe que a vitória era Moisés intercedendo diante de Deus para a vitória naquele combate, e venceram. Mas aqui mesmo já vemos um ajudando o outro, cada um na sua posição. Arão e Hur ajudando Moisés a ter as suas mãos levantadas diante de Deus, e o povo prevalecia numa posição como essa de intercessor que Moisés ali estava ministrando. Mas aqui também, mais em frente, podemos estender para Efésios, capítulo já 6, quando Paulo fala da obra e do ser de hoje, quando diz em Efésios capítulo 6, o verso 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aí está uma batalha espiritual, diferente daquela do tempo passado, com Moisés intercedendo, Josué comandando um exército, e a espada, sim, fazendo barulho e funcionando naquele deserto. Os inimigos do povo de Deus sendo derrotados. Hoje, entendamos, é no sentido espiritual, não é contra carne e sangue, mas devemos estar prontos para a batalha, ou na intercessão, ou aqueles que tomam as armaduras de Deus no sentido espiritual. Aí fala de fé, aí fala da verdade, aí fala da palavra de Deus e etc. Ou seja, nossas armas são espirituais e poderosas em Deus para combater tudo aquilo que é contrário às coisas da verdade ou do Evangelho. Assim, continuando, podemos entrar num terceiro título, ou um terceiro texto que está em tela, ou um terceiro parágrafo nesse subtítulo, ainda primeiro definindo o povo de Deus. E está escrito, e lemos agora: por fim, devemos considerar também o fato de Levi não ter sido contado nesta ocasião, como as demais tribos, pois sua finalidade não era servir à guerra, mas que fossem capazes de lutar, não que fossem capazes de lutar ou pegar em armas para atender às demandas da justiça divina, mas aprove ao Senhor Deus designar a tribo de Levi para servir no tabernáculo. Eles levarão
o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles o administrarão e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo, e quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão, e quando o tabernáculo assentar no arraial, os levitas o armarão. Números capítulo 1, versos 50 e 51. Então aí está mostrando para nós essas realidades da vida naquele deserto, agora ainda iniciando, se preparando, se organizando para o que estava ainda para acontecer. E temos como texto, além de Números apresentado agora há pouco, capítulo 1, versos 50 e 51, temos também Êxodo 32, o verso 25 a 29. Abre então em Êxodo 32. Verso 25 a 29. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão os havia despido para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor? Venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, e disse: assim diz o Senhor Deus, o Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa e passai, e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um a seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. E o verso seguinte: porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho, contra o seu irmão, e isso para ele vos dá hoje bênção. É um texto difícil, não tão difícil, quando aí compreendemos a função, sim, da tribo de Levi. Armas, eles tinham armas, mas eles não brigavam com o inimigo de fora, mas sim com o inimigo ali dentro, no sentido de que todos os israelitas que comportavam-se mal e que estariam no seu comportamento profanando a presença de Deus, eles faziam o juízo de Deus. Espada sobre, no caso aqui, desse momento, da idolatria no deserto ainda, perto do Monte Horebe ainda. Enquanto Moisés recebia as tábuas da lei, eles já em idolatria aqui embaixo. Mas aí veio a ordem de Deus e de Moisés: os levitas consagrados para ser do Senhor, façam a limpeza. Quem participou dessa idolatria e também de prostituição com os midianitas, agora façam a limpeza. E o povo levita saiu em meio das 12 tribos e trazendo o juízo de Deus. 3.000 foi a contagem que aqui se fez daqueles que morreram nessa limpeza, pois se envolveram com a idolatria. Continuando, voltemos hoje um pouco. Estavam, sim, evitando a profanação das coisas de Deus, do povo de Deus, tirando eles pela morte do meio daquele povo que devia ser santo. E eles estavam impuros no sentido tanto material como também espiritual. Então eram também os levitas guerreiros, mas dentro de uma proteção do santuário e naquilo que era juízo de Deus contra o seu próprio povo. Continuando, entramos no segundo subtítulo: organizando o povo de Deus. E aí temos uma nova figura que apresenta para nós o tabernáculo montado, para a gente ter noção do que estamos falando. Observem nesta figura o tabernáculo posicionado no centro de toda aquela multidão em suas tendas, a nuvem no santuário
mostrando que estavam parados, porque quando era para caminhar, a nuvem se levantava do tabernáculo. E observe a multidão de tendas, aqui nesse desenho, procurando mostrar uma disciplina, uma organização, sim, que era o que é determinado e colocado nesse assunto nosso dessa segunda lição, o povo sendo, vamos dizer assim, preparado e organizado naquele deserto, ainda junto ao Monte Horebe, para depois a sua caminhada. Mas em seguida tem uma segunda figura, está em um tom escuro, não está muito bonita, vamos dizer assim, mas está, vamos dizer assim, elucidativa, porque mostra para nós o tabernáculo, vocês podem observar isso, e em torno do tabernáculo, 3 grupos de tenda, imediatamente, digamos assim, junto ao tabernáculo, que são os levitas, em suas 3 famílias, sim, gersonitas, meraritas e coatitas, ou seja, os filhos de Coate, os filhos de Merari e os filhos de Gerson, que estão aí colocados da tribo de Levi. 3 famílias assim constituídas, filhos de Levi, o patriarca, filho de Jacó. E em redor dessas 3 tribos, nós temos aí todas as demais tribos de Israel localizadas, sim, de forma adequada, 3 tribos ao sul, 3 tribos a oeste, 3 tribos ao norte e 3 tribos a leste. Se observar com cuidado, essa figura está boa, para nos dar uma pequena ideia. E digo assim, quando no número 1 aqui apresentado, à frente do tabernáculo tem umas pequenas tendas, não amontoeira muitas tendas, mas poucas, que é justamente a tenda de Moisés, ali colocada, com também os sacerdotes, que estariam junto ao tabernáculo de Deus. E observe, eles em torno do tabernáculo, era a proteção, a guarda do santuário, para que não fosse de alguma forma profanado pelo povo em uma entrada, vamos dizer assim, indisciplinada ou inadequada, o que eles estariam aprendendo depois com as instruções de Levítico. Mas vamos em frente. E um primeiro texto é colocado para nós aí, nesse segundo subtítulo, Organizando o Povo de Deus. E esse primeiro texto em tela nos diz: mais do que informar o número exato dos israelitas disponíveis para a guerra, o recenseamento do povo segundo suas casas serviria também para organizar as tribos enquanto acampadas em torno da tenda da congregação, bem como para ordenar sua marcha durante a jornada pelo deserto. Designados para guardar o santuário, os levitas se acampariam entre as demais tribos e a tenda da congregação, a fim de guardá-la contra a profanação de intrusos ou curiosos. Cada tribo, por sua vez, ficaria acampada no entorno imediato do acampamento dos levitas, de acordo com a posição determinada por Deus e sob a clara identificação das bandeiras de suas casas, estando 3 tribos assentadas ao oriente da tenda, 3 ao sul, 3 ao ocidente e 3 ao norte. Quando necessário retomar a jornada, nesta mesma sequência, deveriam desmontar suas tendas e partir, enquanto os levitas tomariam seu lugar de marcha entre as tribos do sul e do norte, ou seja, ficando no meio das fileiras de Israel. Então observe que na figura que vimos, aquelas muitas tendas, cada uma de uma tribo e organizado também por famílias, sairiam disciplinadamente, uma tribo após outra, na ordenação que Deus estabeleceu, para ir caminhando pelo deserto.
Primeiro 3 tribos, depois outras 3 tribos, depois os levitas com o santuário desmontado, e depois atrás 3 tribos e mais 3 tribos, caminhando pelo deserto. E a nuvem indo à frente, mostrando o percurso que deveriam tomar. Tudo isso colocado para nós nesse livro de Levítico, algumas palavras em Êxodo, outras em Deuteronômio, enfim, o Pentateuco algumas vezes aqui citados. Vamos ver agora Números, sim, no capítulo 1, o verso 53, coloca para nós o dito: mas os levitas assentarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão o cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. E passando ao capítulo 2 de Números, no verso 2 também, capítulo 2, verso 2, os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo de sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor, defronte da tenda da congregação, assentarão as suas tendas. E o verso 17 diz: então partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas, no meio dos exércitos das demais tribos. Como assentaram as suas tendas, assim marcharão cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. Imagine então, essa caminhada no deserto não é tão indisciplinada não. Estava disciplinada e organizada dessa forma, conforme Deus aqui colocou, e o povo obedecia. Passando à frente, no segundo subtítulo ainda, organizando o povo de Deus, um segundo texto, no segundo parágrafo, temos o texto que diz: com isto o povo de Israel não seria mais uma multidão, mas um exército organizado. Não seria mais um povo que não sabia para onde estava indo, perdido no deserto, mas uma nação ciente da sua identidade e cuja organização refletia sua preparação para as dificuldades a serem encontradas e a certeza quanto ao seu destino. Essa organização refletia a sabedoria e providência de Deus, que faz todas as coisas com propósito e cujo povo deve, à sua semelhança, entender qual é a sábia vontade de Deus em sua caminhada neste mundo. Ou seja, a igreja não está para ficar aqui neste mundo, mas progressivamente, como que caminhando na nossa jornada de vida, isso de geração em geração, para se completar o número de salvos, quando então dar-se-á o fim de todas as coisas e haverá a ressurreição dos mortos e a recompensa de Deus aos seus fiéis. Então, nós não estamos aqui perdidos neste mundo, somos forasteiros, muitas vezes não aceitos pela sociedade ou por algum tipo de grupo com sua ideologia, mas nós estamos dentro dos princípios de Deus, só isso, nada contra eles, nada, vamos dizer assim, para dizer que somos como juízes e estando aqui para fazer condenação, não, estamos aqui para fazer vontade de Deus e que eles observem a organização, a santidade, a pureza e o alvo que é estar na eternidade com Cristo Jesus e o nosso Deus. Então, ou seja, temos um propósito na nossa vida neste mundo. E não é para se distrair com este mundo. Não ameis o mundo nem aquilo que no mundo há.
Porque o que tem aqui senão a cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida. Mas sabendo que vamos ter uma recompensa que ninguém pode comprar com dinheiro, vamos sim trabalhar e caminhar para essa recompensa celestial. Assim, ainda temos, falando sobre a organização deste povo de Deus, em Números, no capítulo 2, o verso 34, que diz: e os filhos de Israel fizeram conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim assentaram o arraial segundo as suas bandeiras. E assim marcharam, cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. E depois a palavra em Lucas, capítulo 31 e 32, quando Jesus diz que o rei sábio, sim, ele é sábio. E no caso aqui de Deus, ele sabe perfeitamente quantos tem, com quantos pode contar nesse mundo todo, nessa geração aqui. Como soube com quem contar no tempo passado, e se demorarmos um pouco mais neste mundo, nas gerações futuras, Deus saberá de tudo. Com quem contar, quantos são os seus, como disse Elias, tem 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de ídolo. Na nação de Israel, as 10 tribos, cuja capital, por fim, foi Samaria. Assim é a sabedoria do nosso Deus. Deus conta conosco na posição correta que devemos estar, sim, guardando os mandamentos de Deus, para no momento certo sermos acionados para alguma coisa. Foi o caso de Elias, que no tempo devido foi até Eliseu, porque era o escolhido de Deus que estava apto para substituir Elias quando este fosse recolhido. Passando em frente, chegamos por fim ao terceiro subtítulo, que é santificando o povo de Deus. E essa santificação no sentido de separação, cada um na sua posição e para o seu devido serviço, e ninguém podendo ultrapassar os limites. Em particular, ali no santuário, quem entrava no santuário era tão somente os sacerdotes. Quem depois tinha alguma função em torno do santuário eram os levitas. E assim havia esse cuidado de santificação do tabernáculo, da tribo de Levi, e depois, na sequência, também para todo o povo, conforme podemos observar em Levítico, capítulos 18, 19 e 20, que Deus dá muitas ordens para o povo inteirinho, falando que eu sou o Senhor vosso Deus, que é santo, e ser-me-eis santos. E nessa colocação também, vemos depois capítulo 21 e 22, Deus falando agora para os sacerdotes, que além daquelas ordens gerais para todo o povo, eles tinham ainda que ter muito mais cuidado em outros detalhes, porque estavam mais próximos de Deus, deveriam ser mais santos, ou mais puros, ou mais dedicados para as coisas e o serviço de Deus. Mas então passemos ao primeiro texto, primeiro parágrafo, nesse terceiro subtítulo, santificando o povo de Deus. Lendo: tendo definido e organizado o povo de Israel conforme suas tribos e separado Levi para o serviço do tabernáculo, o Senhor Deus determina de forma mais clara e pontual as funções desta tribo, Levi. Lembremos que Arão e seus filhos já haviam sido chamados para a função sacerdotal. Eles ministravam os rituais. Continuando, em vista disso, os levitas agora passariam a assisti-los no exercício das suas funções exclusivas. Ao mesmo tempo, podemos ver na separação dos levitas não apenas uma provisão material de auxiliares para os sacerdotes, mas uma forma de enfatizar que todo Israel, e não apenas Arão e seus filhos,
e agora os levitas, deveriam ser santo ao Senhor. Toda a nação deveria ser de reis e sacerdotes, e isso é simbolizado pelo fato de os levitas serem dados. Olha aí, levitas serem dados agora como uma oferta por todos os filhos de Israel, especialmente em compensação pelos primogênitos salvos da morte no Egito. Inclusive a contagem dos levitas que se dá nesta ocasião tem em vista essa necessidade, para que o Senhor ordena que Moisés também conte os primogênitos de Israel, e em vista de este somarem um número um pouco maior que os de levitas, determinam que sejam resgatados por uma oferta em valor monetário, figura daquele tempo. Então observe bem esse particular. Deus pede a tribo de Levi para ele, e foi como que o povo doando os seus irmãos levitas para o serviço exclusivo de Deus. Isso foi como uma oferta agradável ao Senhor. O povo cedia para Deus uma tribo. A nação fornecia uma tribo para Deus, e Deus tomou como sendo consagrados a Ele. Só que havia números de levitas, sim, estabelecido e contado, que veremos daqui a pouco, e também os primogênitos do povo de Israel, que escaparam da morte no dia da Páscoa, lá no Egito. Sim, Deus queria tomar um pelo outro. Dei-me para mim os levitas pelos seus primogênitos que eu poupei. Aí, dentro da justiça de Deus, planos de Deus e mistérios de Deus, Deus quer compensação, e os levitas são essa compensação. E o que excedia de israelitas, ou os primogênitos de Israel, foram dados como que uma oferta ali representada em 5 ciclos por cada cabeça de primogênito, a mais do que os levitas. E esse assunto é colocado aqui em Números capítulo 3, versos 6 a 9, quando diz assim: faz chegar a tribo de Levi e põe diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam, e tenha cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. Verso 8: e tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. 9: darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos dentre os filhos de Israel, lhes são dados em dádiva. E depois verso 12 e 13: e eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre, entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Verso 13: porque todo primogênito meu é, desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito, santifiquei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal, meus serão, eu sou o Senhor. Então, essas são as ordens complementares. Possivelmente muitos não entendem, mas vamos dizer assim: Deus tem o direito, o senhorio sobre nossas vidas, e como Senhor, Ele tem também as suas ordens, que na sua sabedoria são aplicadas. Mas sabemos tudo? Entendemos tudo? Não. E acertamos quando simplesmente obedecemos, porque nem todos atingem, nem todos compreendem Deus, porque a sua sabedoria é muito grande, e que somos nós diante dele. Mas nesse capítulo ainda 3, observe o verso 39, quando o verso 39 diz para nós: todos os que foram contados dos levitas, que contou Moisés e Arão por mandado
do Senhor Deus, segundo as suas gerações, todo varão de 1 mês para cima foram 22.000. Então observe que de 1 mês para cima eram contados os levitas, e deram 22.000. No verso 40 continua, e disse o Senhor a Moisés: conta todo primogênito varão dos filhos de Israel da idade de 1 mês para cima, e toma o número dos seus nomes, e para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas, em lugar de todos o primogênito entre os animais dos filhos de Israel. Continua 42. E contou Moisés, como o Senhor lhe ordenara, todo primogênito entre os filhos de Israel, e todos os primogênitos dos filhos e todos os primogênitos dos varões, pelo número dos nomes dos da idade de 1 mês para cima, segundo os que foram contados deles, foram 22.273. E depois no verso 46, quanto aos 273 que se houverem de resgatar, que sobrepujam aos levitas dos primogênitos dos filhos de Israel, tomarás para cada cabeça 5 ciclos, conforme o ciclo do santuário, os tomarás, e 20 geras o ciclo. Aí estão os mistérios de Deus, mas o senhorio, ele livrou os primogênitos da morte no Egito, então os primogênitos dizem, são meus. E vocês têm que me dar agora uma compensação. Vocês ficam com os primogênitos e me deem uma compensação. E a compensação o próprio Deus pediu, a tribo de Levi. E aí está os mistérios de Deus, mas também o direito de Deus como Senhor absoluto de tudo. E ele colocando aqui os termos desse seu senhorio nas vidas entre o povo de Israel. E indo em frente nesse terceiro subtítulo, santificando o povo de Deus, um último parágrafo, um segundo parágrafo e segundo texto que está em tela, lemos. Isso nos lembra também o fato de que a tenda da congregação representava a habitação de Deus com o seu povo, o lugar em que o Todo-Poderoso se aproximava do povo, ainda que este era imediatamente representado pelos sacerdotes. Vimos que a tenda era erguida no meio das tribos acampadas, assim como era levada, quando desmontada pelos levitas para a viagem, no meio das tribos em marcha. Em razão dessa proximidade de Deus do seu povo, não apenas os sacerdotes deveriam ser estritamente santos, e não apenas os levitas, mas todos deveriam santificar o Senhor segundo o seu pertencimento a uma das tribos de Israel. Todo o povo santo. De uns é requerido mais, mas todos têm que estar puros e separados como consagrados para o seu Deus. É o direito do Criador sobre o povo que ele escolheu para ser seu. E aí outros textos são colocados, como agora o texto de Levítico capítulo 20, o verso 7. Quando Deus mesmo dando as ordens, várias vezes eles têm essa expressão, portanto santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Para complementar essa passagem e esse dito, nós temos agora na atualidade do Evangelho, na dispensação da graça, na plenitude dos tempos, sim, Pedro colocando para nós de uma forma bem clara esta ordem de Deus. E nesse sentido dessa dispensação, 1 Pedro capítulo 1, o verso 15 e 16. Está escrito, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver,
porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. É a palavra de Deus para nós. E dando sequência, estamos agora no final concluindo, e basta só mais um texto que diz: assim como Israel no passado, o povo de Deus hoje está encaminhado pelo deserto deste mundo, e para chegar ao seu destino final, a terra prometida, onde terá descanso, os céus, deve sempre se lembrar de que essa jornada exige preparação e organização, sabendo o que se quer de nós e tendo certeza do que nos espera na eternidade. Não estamos perdidos neste mundo. Não, temos uma caminhada que é o de aprender os mandamentos de Deus e neles viver. Caminhar dia a dia é a nossa forma de ser neste mundo. E sabendo defender-se dos ataques, das tentações que ocorrem durante essa nossa vida. E lembrando, como no deserto, se falharmos, pecarmos, temos sim o tabernáculo junto de nós, ou a presença de Deus. Agora sim, presença de Deus, como Jesus diz: estarei convosco até a consumação dos séculos, para pedirmos o perdão, a nossa purificação e continuar a caminhada ainda em direção à nossa pátria celestial. E assim lembremos, seguimos o esboço de nosso costume com 3 subtítulos, que são: definindo o povo de Deus, organizando o povo de Deus, santificando o povo de Deus. Nessa lição de número 2, a preparação e organização do povo na jornada de Israel no deserto. Nosso texto áureo: e os filhos de Israel fizeram conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim assentaram arraial segundo as suas bandeiras, e assim marcharam, cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Números capítulo 2 e verso 34. E que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isso. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer.
Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco, nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.